Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida. A Carta aos Hebreus. Graça e paz, meus irmãos, o Evangelho é vida e nós estamos aprendendo a respeito do livro de Hebreus. Nós já vimos o versículo 1 exaustivamente e agora nós vamos entrar no versículo 2 e será maravilhoso. Nós vamos ler aqui o texto de Hebreus, capítulo 1, verso 1 e o 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Agora, olha o versículo 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o mundo. Então, olha só, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Jesus é superior aos profetas. Lembre-se que eles estavam querendo voltar aos profetas e agora o escritor começa dizendo que antigamente Deus falou pelos profetas, mas agora, nos últimos dias, Deus está falando pelo Filho. O Filho é a fala de Deus hoje. É justamente isso que o escritor de Hebreus está querendo provar àqueles hebreus que estavam sendo perseguidos e estavam desanimados na sua fé. Veja que o versículo 2 diz assim: nestes últimos dias. Veja que essa palavra últimos, significa aqui no grego eschatos, é a palavra para escatologia, o estudo do final, do fim dos tempos. Essa palavra significa final, fim, término. Então, os últimos dias é chamado de final e está se referindo ao tempo que vai se findar, né? Antes, Deus falou pelos profetas. Então, o versículo 1 usa a palavra antigamente. Mas agora Cristo está falando. Nos últimos dias, Deus fala pelo Cristo, pelo Filho. Então Cristo inaugurou os últimos dias. Essa é a verdade. Em Cristo começa os últimos dias. Então lá naquela cruz e na ressurreição se inaugura os últimos dias. No dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro diz que aquele evento da descida do Espírito Santo era os últimos dias. Então Cristo inaugurou o tempo final, esses últimos dias, e o Espírito Santo veio e começou, de fato, esses últimos dias para a humanidade. E o Espírito Santo está dirigindo a igreja e no mundo ele está convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós estamos nos últimos dias, nós não estamos no antigamente. E agora, nos últimos dias, Deus está falando pelo Filho. Nesses dias, a palavra dias aqui tem um sentido de dia normal. Aqui então tem o sentido no texto da dispensação que estamos vivendo. A dispensação, ou o tempo, ou o período da graça. O período da graça também é chamado o período da igreja, o tempo da igreja. A igreja que é constituída tanto de judeus, hebreus no caso, a carta está sendo escrita aos hebreus, como aos gentios, que são os outros povos que não fazem parte do povo judeu. Então esse é o tempo da igreja. Antigamente Deus tratou especificamente com Israel, mas agora Deus está falando pelo Filho no tempo da igreja, no tempo do seu corpo. Então Deus está nos falando hoje pelo Filho. Essa é a mensagem central do versículo 1 e do versículo 2. E você precisa atentar para isso, que Deus está falando agora, pelo Filho. Essa palavra falou, ela no grego é laléu, que é emitir um som, em voz audível, bem entendida. É o sentido de usar palavras para tornar conhecido e revelado os pensamentos e intenções de alguém. No caso aqui, é os pensamentos e intenções de Deus. Os pensamentos e as intenções de Deus
está revelada no Filho Jesus Cristo. Então, pelos profetas, antigamente, como diz o versículo 1, a revelação era parcial, era progressiva, dada aos poucos, em porções sob medida, até que Deus, por todas as escrituras do Antigo Testamento, falou, anunciou, deixou muito claro tudo o que precisava, desde Gênesis, que é o primeiro livro, a Malaquias, que é o último, acerca do seu plano de salvação, acerca do Filho, acerca do Messias, ponto. Deus falou pelos profetas dessa maneira, de muitas maneiras, de muitas formas. E agora, Deus está falando, ou seja, Deus está emitindo som, fazendo ser entendido, revelando os seus pensamentos e intenções por meio e através do seu Filho Jesus Cristo. Então, essa palavra aqui, filhos, no grego, é huios, Essa palavra huios significa filho, filho maduro, E essa preposição aí, pelo, ela pode ser entendida por ou no Filho, em Cristo. No Filho ou em Cristo. Então Jesus, ele não é apenas o anunciador da fala de Deus. Ele é o anunciador, ele é o mensageiro da fala de Deus. Ele é o propagador, Ele é o pregador da palavra de Deus, mas ele é mais do que isso. Ele é a própria fala de Deus. Ele é o próprio Logos, falante de Deus. Então, ele mesmo disse que o Pai nele e ele no Pai, João 17:21, está nos falando que na oração sacerdotal Jesus disse que o Pai estava nele e ele estava no Pai. Ou seja, a mensagem é tanto do Filho quanto do Pai. Deus está falando em Jesus e Jesus está falando através e por meio de Deus. Então nós vamos entender que hoje Deus está falando por Jesus, pelo Filho. Então, termina em Cristo, nós precisamos entender isso. E o livro de Hebreus vai discorrer bastante a respeito disso, falando que Cristo é superior. Você lembra que o tema central, Cristo é melhor, é superior, e agora Cristo é melhor e é superior aos profetas e à maneira que Deus falava antigamente. A maneira que Deus está falando hoje é clara, é evidente, é categórica, é o Filho. Então termina em Cristo. As dispensações passadas, os tempos passados, termina em Cristo, acaba em Cristo. Em especial, a dispensação da lei, o período da lei. Olha só, Romanos, nós vamos ver aqui agora Romanos, capítulo de número 10, É uma palavra poderosa. Romanos 10:4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, veja, que existem pessoas que tentam colocar um monte de marabalismo aqui, teológico, interpretativo, mas o texto está dizendo que o fim da lei, o término da lei é Jesus. Jesus chegou, então a lei ela termina, ela acaba. Então nós não estamos vivendo no tempo da lei, certo? Isso é muito simples. Nós não precisamos viver a lei, nós vivemos Cristo e Cristo é superior à lei. Cristo cumpriu a lei, certo? Então olha, a lei é a sombra dos bens futuros. Aqui mesmo no livro de Hebreus, no capítulo de número 10, no verso de número 1, vai estar falando, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então veja que a lei, ela tem a sombra dos bens futuros, e só que ela não tem a imagem exata das coisas. Por quê? Porque os bens futuros, que é o tempo de viver em Cristo, da salvação, da remissão, da redenção, do novo nascimento, da justificação, da adoção de filhos, de ser herdeiro, está em Cristo. E a imagem exata das coisas não está na lei.
Cristo é a imagem exata de todas as coisas que vêm de Deus. Então veja que não tem sentido a gente querer viver as profecias mais como antigamente e nem viver a lei, porque a lei é sombra, a substância é Jesus. A lei é a sombra do corpo de Cristo e Cristo é o próprio corpo, certo? Então, acaba em Cristo. Cristo é a realidade. Veja, você quer ver na sombra ou na realidade? Então a lei foi um aio, né? Até chegar a Cristo. Isso que significa a lei hoje, para a gente entender a lei no tempo lá de Moisés até Malaquias, esses 1800 anos de lei. Paulo diz que foi um aio, né? E nós achamos essa palavra aqui, né? Na epístola de Gálatas, no capítulo 3, no verso de número 24 em diante, né? Diz assim, né? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio. Então, a lei é como um aio. O que seria um aio? Um aio seria uma pessoa responsável de cuidar de uma criança que era nobre, né, filho de rei ou filho de um príncipe, filho de um nobre. E esse aio, ele era responsável por cuidar dessa criança como um babá e ensinar essa criança até que chegasse o tempo que essa criança tivesse condições de viver, tivesse a inteligência, tivesse a capacitação. Então veja que a lei veio, né, como um aio, mas olha só, o texto diz aqui, né, serviu como aio apenas, para nos conduzir a Cristo. Então a própria lei, se alguém estudar a lei mesmo, essa pessoa vai ser conduzida a Cristo, porque a lei tem essa função de nos fazer entender que nós precisamos de um Salvador. A lei nos faz ver nosso pecado, nossa falha, nossa fraqueza, nossa iniquidade, nossas transgressões, nossas faltas, nosso vazio, nossa angústia, nossa maldição. E esse vazio, essa luta, né, essa revelação que a lei traz para nós é um indicativo de que nós precisamos de um Salvador. Então a lei é como se fosse um professor que vai nos conduzir a Cristo. Então a lei serviu para nos levar a Cristo. Cristo chegou, não é necessário mais o aio, não é mais necessária a lei. Aí bate lá com Romanos 10:4, que o fim da lei é Cristo. Então agora, nesses últimos dias, lembre-se, eu comecei aqui o estudo dizendo que os últimos dias é inaugurado por Cristo e começado no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu. Nesses últimos dias a revelação é o Filho, é Jesus. Então a revelação completa e final, cabal, a revelação mesmo de A a Z, de alfa a ômega. Jesus disse, né? Eu sou o alfa e eu sou o ômega, né? Apocalipse 1:17. Essa revelação é Jesus, é completo. Não é a lei, não é antes da lei, não é profetas, não é sistemas e maneiras de falar de Deus, mas a revelação completa, total, plena, absoluta, alfa e ômega é Jesus. O próprio Jesus aqui no livro de Hebreus, né, o escritor de Hebreus, ele diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12:2, olha só, o autor de Hebreus chama Jesus de autor, que começa, dono da obra, e o consumador, o que termina, o que conclui a obra da fé. Então, vindo a fé, não é mais preciso o aio, vindo a fé, não é mais preciso a lei. Jesus é o que começa, é o que inaugura e é o que consuma e o que acaba a fé que nos foi dada para viver. O evangelho é a fé, né? O justo viverá da fé. O livro de Hebreus também fala disso,
Em Hebreus 10:38, que o justo viverá da fé. E o livro de Hebreus ainda acrescenta que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Hebreus 13:8. Então veja que Jesus, ele é completo e ele é o mesmo. Ele é absoluto, ele é pleno, ele é perfeito. E Deus está falando nesses últimos dias. Veja, se no dia de Pentecostes, quando Pedro disse que eram os últimos dias, já estava se referindo, a falar escatos, é o final. Imagine agora, 2000 anos depois, Deus continua falando pelo Filho hoje. As interpretações erradas de hoje. O erro de interpretação é misturar todas as coisas, colocar pessoas como profetas, como o que profetas falaram, na mesma categoria do que Cristo é. Nós não podemos interpretar o que é antes de Cristo na mesma categoria de Cristo. Nós temos que interpretar o que é antes de Cristo em Cristo. Nós devemos saber que tudo que é falado antes de Cristo está falando, apontando para Cristo. Então veja que o erro hoje é querer e pensar que há um mesmo nível de revelação naquilo que é antes de Jesus. Não, a lei é a sombra das coisas, não tem a imagem exata. Então não tem o mesmo nível de clareza, não tem o mesmo nível de plenitude. Cristo então vai lá e ilumina a lei. Cristo então com a sua luz, porque Cristo é a luz do mundo, então Cristo, se é a luz do mundo, é a luz de tudo. Cristo é a luz de todas as coisas, Cristo é a própria luz, ele ilumina também a lei. Então o erro é pensar que hoje está Cristo, os profetas e a lei. Não, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Nesses últimos dias Deus está nos falando ainda pelo Filho. Então nós não podemos falar que Deus está falando de outra forma, porque Deus não está falando de outra forma. Porque os profetas de antigamente falavam do Filho. Olha que doideira. Os profetas de antigamente falavam do Filho. E nós agora que temos a substância, não a sombra, que temos a imagem exata, que temos a realidade, devemos falar dessa imagem exata, devemos falar desses bens futuros que é Cristo, devemos falar dele. Então nós cometemos erros quando nós deixamos de falar e de ouvir de Jesus. Se você está indo em uma igreja que não fala, que não ensina Jesus, mas ensina outras coisas, pode até ter nome de igreja, pode até ter placa de igreja, jeito de igreja, louvores que parecem ser igreja, mas para ser igreja tem que ser corpo única e exclusivamente de Jesus, porque Jesus é o cabeça. Jesus é o cabeça desse corpo que é a igreja, e ele é superior aos profetas. Aplicação pessoal. Se Deus está nos falando pelo Filho, e é muito claro entender isso através do que nós estamos estudando aqui, a carta aos Hebreus, como nós vamos crescer então? Nós vamos crescer conhecendo o Filho. Pedro diz, cresça na graça, 2 Pedro 3,18, cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Veja, na graça, no favor e na capacitação, porque graça tem esse sentido de favor que eu não mereço e capacidade dada. Cresça na graça e no conhecimento, cresça em saber e entender a respeito do Filho, porque Deus está falando através do Filho. Então a nossa vida, tanto espiritual, financeira, emocional, física, ministerial, social, familiar, a nossa vida vai ser muito melhor quando a gente entender o que Deus está falando do Filho e nos apropriar disso para a nossa vida, porque aí nós vamos viver a vida do Filho. Nós não vamos ficar vivendo a nossa vida
nós vamos viver a vida do Filho, a vida de Jesus. Até a próxima. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!